Ela estava grávida de 8 meses quando a amante do marido lhe deu uma bofetada no tribunal. O que aconteceu a seguir expôs um assassinato. Revelou que o seu verdadeiro pai era o juiz e derrubou o império de um milionário. Esta é a história de Sarah Mitchell, e no final vais perceber por que é que 20 milhões de pessoas a chamaram a bofetada ouvida em todo o mundo. Mas antes, carrega no botão de subscrever e no ícone do sino, porque histórias como a da Sarah merecem ser ouvidas. Vamos começar. As portas de mogno do tribunal abriram-se com um gemido que parecia ecoar o coração partido de Sarah Mitchell. Com 28 anos e grávida de 8 meses, ela movia-se com a graça cuidadosa de quem transporta carga preciosa, através de um campo minado. A sua barriga inchada esticava o tecido do seu modesto vestido de maternidade. Um contraste gritante com o conjunto de estilista que teria usado apenas 6 meses antes, quando ainda acreditava em contos de fadas. Tu consegues, ela sussurrou para si mesma, com uma mão a proteger a barriga, onde o seu filho ainda não nascido dava pontapés inquietos. O bebê parecia sempre saber quando ela estava ansiosa, respondendo ao seu estado emocional com movimentos que pareciam pequenos protestos contra o caos do mundo exterior. O corredor do tribunal estendia-se diante dela como um túnel de julgamento. As luzes fluorescentes zumbiam por cima, lançando sombras duras que faziam todos parecer culpados de algo. Os passos de Sarah ecoavam no chão de mármore. Cada clique dos seus modestos saltos era uma contagem decrescente para o confronto que temia há semanas. Ela chegará cedo, com a esperança de se concentrar antes da audiência do acordo de divórcio. O seu ex-marido milionário, Richard, estaria lá, claro, provavelmente com seu advogado, James Bradley, um tubarão num fato de $3.000, que fizera carreira ajudando homens ricos a esconder bens das suas esposas. Mas Sarah agora tinha sua própria campeã jurídica, Rebecca Taylor, uma defensora feroz, que assumirá o seu caso pro bono depois de ouvir sobre os abusos narcisistas que Sarah tinha sofrido. A sala de espera fora do Tribunal 3 estava quase vazia àquela hora. Sarah sentou-se com cuidado num banco de madeira, com as costas doridas do peso extra que carregava. Ela fechou os olhos e praticou os exercícios de respiração, que a doutora Patricia Holbrook lhe ensinara. Inspirar em 4 tempos, suster por 4. Expirar em 4. Cada respiração era um pequeno ato de rebeldia contra o pânico que ameaçava dominá-la. Já não és a rapariga ingênua que se casou com ele, ela lembrou a si mesma, sentindo o bebê mudar de posição. És mãe agora. És forte. A transformação fora dolorosa, mas necessária. 6 meses antes, ela descobriu o caso de Richard através de uma mensagem que ele deixará descuidadamente aberta no tablet. Madison Cole, ou Madison Williams, como Sarah soubera recentemente ser o seu verdadeiro nome. Não era apenas outra mulher. Era uma predadora, que escolheu Richard especificamente por causa da sua riqueza. E Richard caíra completamente. Ou talvez estivesse apenas à procura de uma desculpa para descartar a sua jovem esposa, como a moda da estação passada. O telemóvel de Sarah vibrou com uma mensagem de Rebecca. Estou a caminho. Lembra-te, não tens de falar com eles antes da audiência. Sê forte. As palavras da advogada foram pensadas para confortar, mas também lembraram a Sarah do que estava para vir. Isto não era apenas sobre dividir bens ou determinar acordos de custódia para o filho que ainda estava por nascer. Era sobre recuperar a sua vida de um homem que destruíra sistematicamente a sua autoestima, ao longo de 3 anos de casamento. Amor jovem, disse a mãe, Ellen, antes de falecer há 2 anos. Tem cuidado, querida. Homens como Richard não se casam com mulheres como nós por amor. Sarah não tinha percebido na altura. Tinha 25 anos, acabada de sair do mestrado, com um diploma em serviço social que nunca chegará a usar. Richard tinha-a deslumbrado com jactos privados e galas de caridade, fazendo-a sentir que tinha entrado noutro mundo, um mundo melhor, pensara ela. Quão errada estava. O elevador tocou, e o corpo inteiro de Sarah ficou tenso. Mesmo antes de levantar os olhos, ela já sabia quem seria. Havia um som particular no andar de Richard, passos confiantes e medidos, que anunciavam a sua importância a qualquer pessoa ao alcance do ouvido. Ele saiu do elevador com seu habitual fato azul marinho, telemóvel encostado ao ouvido,
já a tratar de negócios. Como se este divórcio fosse apenas mais um item na sua agenda. Atrás dele, estalando com saltos de marca que provavelmente custavam mais do que a renda mensal da maioria das pessoas, vinha Madison. Ela era tudo que Sarah não era. Alta, elegante, com uma beleza agressiva que chamava a atenção e partia corações. Aos 35 anos, ela movia-se com a confiança de uma mulher, que nunca ouvirá a palavra não e não a aceitaria mesmo que ouvisse. Sarah colocou instintivamente ambas as mãos sobre a barriga, como se pudesse proteger o seu bebê da energia tóxica que parecia emanar do casal que se aproximava. Sim, casal. Richard nem sequer tentará esconder. Tinha o braço à volta da cintura de Madison e ela encostava-se a ele com o ar possessivo de uma mulher a marcar território. Muito bem. A voz de Madison cortou o corredor como uma lâmina. Vejam só quem chegou, tão cedo, a tentar ganhar pontos de simpatia do juiz. Sarah. Richard nem sequer olhou para a futura ex-mulher. Continuou a conversa telefônica como se ela fosse invisível, apenas mais um móvel no corredor do tribunal. Era uma crueldade ensaiada, esta capacidade de a fazer sentir que não existia. Sarah não respondeu à provocação de Madison. A doutora Holbrook ensinara-lhe a técnica da rocha cinzenta. Tornar-se o mais desinteressante possível para não alimentar o suprimento narcisista. Ela manteve os olhos baixos, concentrando-se nos movimentos suaves do seu bebê. Oh, vá lá, insistiu Madison, aproximando-se. De certeza que tens algo a dizer. Algum pedido patético sobre como Richard devia pensar no filho. Novidade, querida. Ele já está a planear a nossa família. Filhos de verdade, não seja lá o que for esse erro que estás a carregar. As palavras atingiram como golpes físicos, cada uma cuidadosamente calculada para magoar. As mãos de Sarah tremiam, mas ela não levantou os olhos. Não lhes daria essa satisfação. Madison, chega, disse finalmente Richard, terminando a chamada. Mas não havia real repreensão no seu tom. Se alguma coisa, soava divertido. Guarda isso para o tribunal. Por quê? Riu Madison, com um som cristalino que não tinha qualquer calor. Ela precisa de entender o lugar dela. Uma pequena interesseira que pensou que tinha ganho a lotaria. Pois bem, querida, os bilhetes da lotaria têm prazo. Sarah sentiu as lágrimas a queimarem por trás dos olhos, mas recusou deixá-las cair. Não ali. Não diante deles. O bebê deu um pontapé forte, como se sentisse a sua angústia, e ela esfregou a barriga em movimentos circulares, tentando acalmá-lo. Chega! Devias, respondeu Emma. Mas, por favor, continua. Cada palavra que dizes é apenas mais prova. A tensão no corredor era palpável. Richard finalmente pareceu perceber a posição precária em que estavam. Pegou no braço de Madison, conduzindo-a para o outro lado do corredor. Vamos! Isto não vale o nosso tempo. Enquanto se afastavam, Madison lançou um último olhar por cima do ombro. Uma promessa de que aquilo ainda não tinha acabado. Sarah finalmente permitiu-se respirar, olhando para a mulher que aparecerá como um anjo da guarda. Obrigada! Sussurrou. A expressão de Emma suavizou-se enquanto se sentava ao lado de Sarah. Não precisas de me agradecer. Somos família, afinal. A testa de Sarah franziu-se em confusão. Desculpa, o quê? É uma longa história, disse Emma, olhando para as portas da sala de audiências. Uma que envolve a tua mãe, Ellen Parker, e um pai que nenhuma de nós sabia que partilhávamos. Mas neste momento, precisamos de nos focar em fazer-te passar por esta audiência. A revelação atingiu Sarah como um raio. Somos irmãs. Emma acenou, com lágrimas a brilhar nos olhos. Meias irmãs. Tenho andado à tua procura há meses, desde que descobri a verdade. Desculpa só estar a aparecer agora, quando precisas de ajuda. Mas prometo-te, Sarah, já não estás sozinha. Tens família. E nós protegemos os nossos. Antes que Sarah pudesse processar esta revelação chocante, Rebecca Taylor chegou, os saltos a ecoar eficientemente no chão de mármore. Sarah, estou aqui. Estás pronta? Mas Sarah não estava a ouvir. Estava a olhar para Emma, vendo pela primeira vez a forma familiar do seu nariz, o modo como ela inclinava a cabeça ao pensar.
Pequenas coisas que, de repente, faziam sentido. O bebê deu outro pontapé e Sarah engasgou-se. Estás bem? Perguntaram ambas ao mesmo tempo. Acho que estou a ter uma contração, admitiu Sarah, levando a mão à parte inferior das costas, onde a dor começava a irradiar. Provavelmente são só contrações de Braxton Hicks, disse Rebecca, embora o tom traísse a preocupação. O estresse do dia. Devíamos arranjar-te água. Emma já se estava a mover, indo até o bebedouro com um copo de papel. Nesse momento, as portas da sala de audiências abriram-se e um oficial de justiça saiu. Mitchell contra Mitchell. O juiz Patterson está pronto para vocês. Os olhos de Sarah arregalaram-se. Juiz Patterson. Mas, isso seria o nosso pai. Emma completou em voz baixa. Ele não sabe que és filha dele. Ainda não lhe disse. Queria ter a certeza de que estavas bem com isso primeiro. A realidade da situação caiu sobre Sarah como uma onda. Estava prestes a enfrentar o ex-marido milionário e a sua amante numa audiência de divórcio, presidida por um pai que nunca soubera que existia, enquanto a sua recém-descoberta irmã permanecia ao seu lado. E o seu bebê parecia determinado a fazer uma entrada dramática. Não consigo fazer isto, sussurrou Sarah. Emma pegou-lhe na mão, apertando com delicadeza. Consegues. Sim. És mais forte do que pensas. A mãe estaria tão orgulhosa de ti. Conheceste-a apenas através de histórias e cartas. Mas eu sei que ela te amava profundamente. E sei que ela ia querer que lutasses por ti e pelo teu bebê. E é isso que vamos fazer. Rebecca olhou entre as duas, claramente percebendo que havia mais na história. Mas profissional o suficiente para não se intrometer. Temos de entrar. Sarah, estás pronta? Sarah levantou-se lentamente. Uma mão na barriga, a outra ainda entrelaçada na de Emma. Estou pronta. A sala de audiências era mais pequena do que Sarah esperava, mais íntima e, por isso, mais intimidante. Painéis de madeira escura cobriam as paredes e a luz da manhã entrava pelas janelas altas, lançando longas sombras sobre o chão. A bandeira americana erguia-se num dos cantos. Uma testemunha silenciosa da justiça prestes a ser alcançada, ou negada. O juiz William Patterson estava sentado atrás da bancada. Uma figura imponente, mesmo nas vestes negras. Estava no final dos seus 50, com cabelo prateado. E olhos azuis penetrantes que pareciam absorver tudo de uma vez. Sarah deu por si, procurando no rosto dele alguma semelhança. Qualquer indício da ligação que Emma dizia que partilhavam. Por favor, sentem-se, instruiu o juiz Patterson. A sua voz carregando a autoridade de 3 décadas no tribunal. Estamos aqui para tratar do caso Mitchell versus Mitchell. Processo número 4739. Vejo que ambas as partes estão presentes com os respectivos advogados. Richard e Madison sentaram-se à mesa do requerente com James Bradley. Madison não devia estar ali, não tinha qualquer legitimidade legal no processo. Mas a arrogância de Richard não conhecia limites. Ele queria que Sarah os visse juntos, para esfregar sal na ferida. Sarah sentou-se entre Rebecca e Emma. As costas a doerem a cada movimento. O bebê estivera inquieto a manhã inteira. E as contrações de Braxton Hicks estavam a tornar-se mais frequentes. Ela forçou-se a concentrar-se na declaração de abertura de Rebecca. Meritíssimo, começou Rebecca, erguendo-se com postura perfeita. Estamos aqui hoje para tratar da distribuição equitativa dos bens conjugais. E para estabelecer os arranjos de custódia da criança que a senhora Mitchell está a carregar. A minha cliente foi sujeita a abuso narcisista durante todo o casamento, incluindo controle financeiro, manipulação emocional e infidelidade. James Bradley levantou-se antes que Rebecca pudesse continuar. Objeção. Meritíssimo. Estas são alegações não comprovadas, com o intuito de prejudicar o tribunal. Senhor Bradley, disse o juiz Patterson de forma equilibrada. Isto é uma audiência, não um julgamento. Permitirei que a senhora Taylor apresente o seu caso. Terá oportunidade para responder. Rebecca acenou com gratidão e prosseguiu. A minha cliente descobriu o caso extraconjugal do marido há 6 meses. Desde então, foi sistematicamente cortada dos fundos conjugais.
forçada a depender da caridade de amigos, e sujeita a uma campanha de assédio destinada a quebrar o seu espírito, e forçá-la a aceitar um acordo inaceitável. Isso é ridículo, irrompeu Madison, ignorando o olhar cortante de James Bradley. Ela não passa de uma interesseira que engravidou para prender o Richard. O martelo do juiz Patterson bateu com força. Senhora Collie, não é parte deste processo. Se não se mantiver em silêncio, será removida do meu tribunal. O rosto de Madison ficou vermelho de raiva, mas Richard colocou a mão no seu braço e ela acalmou-se. Sarah notou o olhar calculista nos olhos de Madison e sentiu um arrepio na espinha. Essa mulher era perigosa, não apenas má. Senhor Bradley, disse o juiz Patterson, apresente a posição do seu cliente. James Bradley levantou-se, ajustando a gravata com facilidade ensaiada. Meritíssimo, o meu cliente, Richard Mitchell, tem sido mais do que generoso. Ofereceu à senhora Mitchell um acordo de $250 mil, o que é mais do que justo, considerando a duração do casamento, e a sua limitada contribuição para os bens conjugais. Contribuição limitada? A voz de Rebecca foi cortante. A senhora Mitchell abdicou da sua carreira para apoiar os negócios do marido. Organizou os seus eventos, geriu a casa e proporcionou um ambiente estável, que lhe permitiu construir a sua fortuna. Ela era dona de casa, contrapôs Bradley com desdém. Não é exatamente um papel desafiante. A mão de Emma encontrou a de Sarah debaixo da mesa, apertando-a em apoio silencioso. Sarah sentiu outra contração, mais forte desta vez, e teve de morder o lábio para não arfar. O Sr. Mitchell indicou que deseja a custódia total da criança. Correto, confirmou Bradley. O meu cliente questiona a paternidade, e acredita que a Sra. Mitchell é incapaz de criar a criança, dada a sua instabilidade emocional. Instabilidade emocional? A voz de Rebecca elevou-se. Ela foi abusada durante 3 anos. Qualquer perturbação emocional que esteja a experienciar é consequência direta das ações do Sr. Mitchell. Estas são acusações sérias, disse o juiz Patterson, olhando entre as partes. Sr. Mitchell, está mesmo a questionar a paternidade desta criança? Richard levantou-se, a expressão fria. Meritíssimo. A minha mulher estava desesperada para me manter. Não me surpreenderia se tivesse engravidado de outro homem para me prender ao casamento. Sarah arfou, tanto pelas palavras cruéis quanto por outra contração. Emma percebeu imediatamente o seu desconforto. Meritíssimo, disse Emma, levantando-se. A minha cliente precisa de um breve intervalo. Mas Madison também tinha notado, e algo feio brilhou nos seus olhos. Levantou-se bruscamente, afastando a mão de Richard. Oh, por favor, disse Madison em voz alta. Ela está a fingir para ganhar simpatia. Como tem fingido ser vítima este tempo todo? Senhora Collie, sente-se, ordenou o juiz Patterson. Mas Madison já não ouvia. Avançou pela mesa em direção a Sarah, o rosto distorcido de raiva. Patética e insignificante. Achas que vais ficar com o dinheiro do Richard? Achas que esse bebel vai prender a ti? Tudo aconteceu em câmara lenta. Madison levantou a mão e, antes que alguém pudesse reagir, esbofeteou Sarah com força no rosto. O som ecoou pelo tribunal como um tiro. Sarah caiu para trás, as mãos instintivamente a protegerem a barriga. Emma amparou-a antes que batesse no chão. Mas o dano estava feito. Sarah gritou de dor. Uma contração forte a dominar o seu corpo. E então sentiu um fluxo quente. A minha bolsa. Arfou Sarah. A bolsa rebentou. O tribunal mergulhou no caos. O juiz Patterson levantou-se, gritando por segurança. Rebecca ligava para o 112. Emma segurava Sarah com proteção, o rosto uma máscara de fúria enquanto olhava para Madison. Agrediste uma mulher grávida à frente de um juiz. A voz de Emma era mortalmente calma. Acabaste de destruir o teu próprio futuro. Madison parecia finalmente perceber o que tinha feito. O rosto a perder toda a cor. Eu não queria, ela provocou-me. Segurança, detenham a senhora Collie por agressão, ordenou o juiz Patterson. Quando 2 oficiais entraram no tribunal,
O seu rosto era tempestuoso. Toda a imparcialidade judicial desaparecera. Senhor Mitchell, controle a sua companheira. Mas Richard limitou-se a ficar parado, parecendo incomodado em vez de preocupado. Isto é tudo muito dramático, mas certamente podemos continuar a audiência. Continuar? Emma virou-se para ele. A tua esposa grávida está em trabalho de parto porque a tua amante a agrediu. E queres continuar? É minha ex-esposa, corrigiu Richard friamente. Ou será em breve? Sarah gemeu quando outra contração a atingiu. Elas estavam agora muito próximas. Demasiado rápidas. O bebê. Arfava ela. Algo está errado. É demasiado cedo. O juiz Patterson desceu da tribuna. E por um momento, a sua máscara profissional caiu. Ele olhou para Sarah com uma expressão de profunda preocupação, quase paternal. A ambulância está a caminho, disse ele suavemente. Depois, para Emma. Toma conta dela. Não a vou deixar, respondeu Emma firmemente. Enquanto os paramédicos chegavam e começavam a assistir Sarah, Madison estava a ser algemada. Richard, faz alguma coisa, gritou ela. A resposta de Richard gelou todos na sala. Estás por tua conta, Madison. Não me associo com criminosos. O rosto de Madison transformou-se da incredulidade para a raiva. Seu bastardo! Eu fiz tudo por ti. Livrei-te da tua segunda mulher da mesma forma, lembras-te? Tu prometeste-me. Cala-te! Rugiu Richard. Mas era tarde demais. A voz do juiz Patterson cortou o caos. Detetive Roberts, creio que precisamos de alargar esta investigação. Senhor Bradley, aconselhe o seu cliente a não sair da cidade. A detetive Michelle Roberts, que observava da galeria, avançou. Já está a ser tratado, meritíssimo. Enquanto os paramédicos se preparavam para transportar Sarah, ela agarrou a mão de Emma. Não me deixes. Por favor. Estou com medo. Não vou a lado nenhum, prometeu Emma. Somos família, lembras-te? O juiz Patterson observava a cena, a expressão inescrutável. Senhora Patterson, acompanhe a sua cliente ao hospital. Esta audiência está adiada por tempo indeterminado. E o Sr. Mitchell? Ele virou-se para Richard com um desprezo mal disfarçado. Talvez queira contratar um advogado criminal. Vai precisar. Enquanto Sarah era levada, ouviu Madison a gritar do corredor onde estava a ser detida. Isto não acabou. Não podem fazer-me isto. Eu sei coisas. Eu sei tudo. A última coisa que Sarah viu antes das portas da ambulância se fecharem foi o rosto ferozmente protetor de Emma. E, atrás dela, o juiz Patterson, de pé na entrada do tribunal, as vestes judiciais esvoaçando ao vento. A observá-las partir com uma expressão de profunda tristeza. O quarto do hospital cheirava antisséptico e medo. Sarah apertava os ferros da cama enquanto outra contração rasgava o seu corpo. Os nós dos dedos brancos com o esforço de não gritar. Os monitores apitavam de forma constante, a monitorizar o ritmo cardíaco do bebê, que as enfermeiras verificavam com expressões cada vez mais preocupadas. Estás a portar-te lindamente, disse Emma, enxugando a testa de Sarah com um pano fresco. Ela não saíra do lado de Sarah desde que chegaram, há 2 horas. Basta respirar. É muito cedo, arfou Sarah. Ele não está pronto. Eu não estou pronta. A doutora Patricia Holbrook tinha chegado pouco depois delas. Não como terapeuta de Sarah, mas como sua pessoa de apoio. Sarah, ouve-me, disse ela com a sua voz calma e profissional. O teu bebê tem 37 semanas. Isso é considerado termo completo. Ele está pronto. E tu também estás. Outra contração chegou e Sarah gritou. A dor era diferente do que esperava. Não só física, mas emocional. Tudo estava a acontecer rápido demais. A agressão, a revelação sobre Emma. O parto. A sua mente não conseguia processar tudo. Onde está a Rebecca? Perguntou Sarah entre contrações. Está a tratar das coisas no tribunal, respondeu Emma. A Madison está a ser formalmente acusada e há muita papelada. Ela disse para não te preocupares com nada.
exceto conter este bebê. Uma enfermeira entrou para verificar a dilatação de Sarah. 7 centímetros, anunciou. Estás a progredir rapidamente. O médico virá em breve. Quando a enfermeira saiu, Sarah agarrou a mão de Emma. Fala-me do nosso pai. Fala-me do juiz Patterson. Emma hesitou. Tens a certeza que queres fazer isto agora? Preciso de me focar em algo além da dor. Por favor. Emma sentou-se na beira da cama, ainda de mãos dadas com Sarah. A nossa mãe, Ellen, teve uma relação breve com William Patterson, antes de se casar com o teu pai. Ela era jovem, trabalhava como repórter judicial. Ele era um jovem advogado, brilhante e ambicioso. Apaixonaram-se, mas a família dele não aprovava. Ela não era da classe social certa. Sarah ouvia, tentando imaginar a mãe como uma jovem apaixonada. Ellen nunca falará de nenhum homem antes do seu pai. Ela partiu sem lhe dizer que estava grávida, continuou Emma. Mudou-se para outro estado, teve-me e criou-me sozinha durante 5 anos. Depois conheceu o teu pai, David Parker. Ela deixou-me uma carta a explicar tudo. Contactei-o há 6 meses. Ficou chocado, mas aceitou-me de imediato. Tem tentado compensar o tempo perdido. Ele sabe sobre mim? Emma abanou a cabeça. Queria contar-lhe, mas depois soube da tua situação com o Richard. Achei que já tinhas o suficiente com que lidar. Planeava contar-vos a ambos depois do divórcio estar concluído. A porta abriu-se, e entrou um médico. Mas não era o obstetra que Sarah esperava. Era um homem mais velho, com olhos gentis e mãos suaves. Senhora Mitchell, sou o Dr. Anderson. O Dr. Komar está numa cirurgia de emergência. Por isso serei eu a fazer o parto do seu bebê. Como estamos? Assustada, admitiu Sarah. Isso é perfeitamente normal, disse ele, consultando seu relatório. Sei que teve um dia bastante traumático. Mas o batimento cardíaco do seu bebê está forte e está a evoluir bem. Vamos cuidar de si, e dele, da melhor forma. Enquanto a examinava, o telemóvel de Sarah vibrou com uma mensagem. Emma pegou e arfou. O que foi? Perguntou Sarah. É da Rebecca. A Madison está a falar. Está a confessar tudo. Incluindo. Emma parou. Incluindo o quê? Incluindo o que aconteceu à segunda mulher do Richard, Sarah. Ela empurrou-a pelas escadas quando estava grávida. O bebê morreu, e a mulher suicidou-se. A Madison e o Richard encobriram tudo. Sarah sentiu-se enjoada. Oh meu Deus! Ele sabia. Ele sabia do que ela era capaz, e trouxe-a para perto de mim. Não penses nisso agora, interveio a doutora. Concentra-te na respiração. Concentra-te no teu bebê. Mas Sarah não conseguia parar de pensar. O padrão era claro agora. Richard escolhia mulheres jovens e vulneráveis. Usava-as e descartava-as quando aparecia alguém mais interessante. E Madison tinha sido sua cúmplice, eliminando os obstáculos. Eu podia ter sido a próxima, sussurrou Sarah. Mas não foste, disse Emma firmemente. Estás aqui. Estás segura. E estás prestes a trazer um bebê lindo ao mundo. Outra contração chegou, tão forte que Sarah gritou. O Dr. Anderson voltou a examiná-la. 10 centímetros. Está na hora de empurrar. A hora seguinte foi um borrão de dor e esforço. Sarah empurrou com tudo o que tinha. Emma segurar-lhe uma perna, e uma enfermeira a outra. A doutora Holbrook permanecia junto à sua cabeça, a guiá-la em cada empurrão. Não consigo, chorava Sarah, depois do que parecia ser o 100º empurrão. Não sou forte o suficiente. És, sim, disse Emma com ferocidade. Sobreviveste ao Richard. Sobreviveste a Madison. Sobreviveste a anos de abuso. Tu consegues. Pensa na tua mãe, acrescentou a doutora. Pensa na força da Ellen. Está em ti. Sarah pensou na sua mãe. Nos segredos que ela guardara. Na dor que suportara. Pensou na irmã que perderá, e reencontrara. Pensou no pai que nunca soubera que existia, e que a observava naquele tribunal. E encontrou uma reserva de força que não sabia que tinha. Mais uma grande força. Encorajou o Dr. Anderson.
A cabeça está quase de fora. Sara fez força com tudo o que tinha. Um grito primal a sair-lhe da garganta. E então, de repente, a pressão desapareceu. Foi substituída por um choro fino e zangado. É um menino, anunciou o Dr. Anderson, colocando o bebê a contorcer-se, a chorar, sobre o peito de Sara. Um menino perfeito e saudável. Sara olhou para o filho entre lágrimas de alegria e exaustão. Era pequeno, mas perfeito, com uma mecha de cabelo escuro, e punhos minúsculos que agitava em protesto por ter nascido. No momento em que foi colocado sobre o peito dela, parou de chorar, como se reconhecesse o batimento do coração da mãe. Ele é lindo, sussurrou Emma, lágrimas a correr-lhe pelo rosto. Como se chama? Sara ainda não tinha decidido. Passará meses a mudar de ideias. Mas ao olhar para ele agora, soube. William, disse baixinho. William Patterson Parker. Em homenagem aos dois avós. A mão de Emma voou à boca. Sara. Ele tem de saber de onde vem. De tudo. Do bom, e do complicado. A doutora. Holbrook sorriu. A tua mãe estaria tão orgulhosa. Enquanto as enfermeiras limpavam e mediam o bebê William, o telemóvel de Sara tocou. Emma atendeu, afastando-se para falar. Quando regressou, o rosto estava pálido. Era a Rebecca. O Richard foi preso. A Madison deu provas suficientes à polícia para o acusar como cúmplice de homicídio. E Sara, o juiz Patterson sabe que és filha dele. A Rebecca teve de lhe contar, para justificar porque precisava de preparar papéis urgentes de custódia. O que é que ele disse? Está a caminho. Se não quiseres vê-lo. Não, interrompeu Sara. Quero conhecê-lo. O William deve conhecer o avô. 1 hora depois. Após Sara ter sido transferida para o quarto de recuperação e William ter sido alimentado pela primeira vez, houve uma leve batida à porta. O juiz Patterson entrou, ainda com as vestes judiciais. O rosto um misto de emoções que Sara não conseguia decifrar. Ficou parado ao fundo da cama. Aparentemente sem palavras. Finalmente falou. A voz embargada pela emoção. Tive 2 filhas. Todo este tempo tive 2 filhas. E não sabia. A mãe nunca lhe contou? Perguntou Sara. Ele abanou a cabeça. Depois de a Emma me encontrar, perguntei-me se a Ellen teria outros filhos. Mas nunca imaginei. Tu estavas no meu tribunal hoje. A minha filha estava a ser magoada, diante de mim. E eu não sabia. Mas protegeu-me mesmo assim, apontou Sara. Mesmo sem saber. Posso. Ele gesticulou em direção ao bebê. Sara acenou. E Emma colocou cuidadosamente o pequeno William nos braços do avô. O juiz Patterson olhou para o neto com admiração. Ele tem o teu nome, disse Sara em voz baixa. E o do meu pai adotivo. Quero que ele conheça toda a sua história familiar. A Ellen teria adorado isto, disse o juiz Patterson, com a voz a falhar. Sempre quis que as nossas famílias estivessem juntas. Agora estão, disse Emma, colocando o braço à volta de Sara. Talvez não da forma que ela imaginou. Mas estamos aqui. Sentados juntos. 3 gerações unidas por segredos, dor e, finalmente, amor. Sara sentiu algo que não experienciava há anos. Esperança. O caminho pela frente seria difícil. Haveria provações, literalmente e figurativamente. Richard e Madison enfrentariam a justiça. Sara teria de reconstruir a vida como mãe solteira. Mas não estava sozinha. Tinha uma irmã que a procurara. Um pai que a protegera sem saber. E um filho que cresceria rodeado de amor. Em vez de abuso narcisista. O bebê mexeu-se nos braços do avô. E o juiz Patterson começou a cantarolar suavemente uma velha canção de embalar. Que Sara reconheceu com um sobressalto. A mãe cantava isso, disse ela. A mãe ensinou-te? Perguntou Emma, também a reconhecer. Não, respondeu o juiz Patterson com ternura. Fui eu que a ensinei a ela. Ela deve ter se lembrado. Nesse momento, Sara compreendeu que o amor podia transcender o tempo, os segredos, e até a morte. A mãe dera-lhe mais do que ela alguma vez soubera. A proteção de uma irmã. A justiça de um pai.
e a força para enfrentar aqueles que lhe queriam mal. 3 dias depois do nascimento de William, Sarah sentava-se na cama do hospital, finalmente capaz de processar tudo o que tinha acontecido. O pequeno quarto tornará-se um santuário, cheio de flores de pessoas que lhe desejavam o melhor, e guardado por segurança hospitalar. Depois de a prisão de Richard ter sido notícia nacional. Mas não consigo parar de pensar nisso. E se eu não tivesse descoberto o caso? E se eu tivesse ficado? Eu teria sido a próxima. Emma pegou na mão livre dela. Mas tu não ficaste. Tu saíste. Estás em segurança. Por tua causa. Se não tivesses aparecido no tribunal. Eu devia ter vindo mais cedo. Estive semanas a observar-te. A tentar perceber como me aproximar. Tinha medo que me rejeitasses. Sarah apertou-lhe a mão. Como poderia rejeitar-te? És minha irmã. A irmã que sempre quis, mas pensei ter inventado. Sentaram-se em silêncio confortável por um momento, observando William a mamar. Depois, Emma voltou a falar, a voz hesitante. Posso contar-te uma coisa sobre por que me tornei advogada? Sarah acenou, sentindo que aquilo era importante. Quando eu tinha 15 anos, estive numa relação abusiva, começou Emma. Ele era mais velho, 18. Toda a gente achava que ele era perfeito. Boas notas, atleta estrela, encantador, mas a porta fechada. Ele era controlador, manipulador, isolou-me dos amigos, controlava o meu telemóvel. Dizia-me que eu não era nada sem ele. O coração de Sarah doía pela irmã. Durou 1 ano até a mãe descobrir. Ela suspeitava, mas eu era boa a esconder os hematomas. Quando finalmente os viu, não hesitou. Foi direta à esquadra e apresentou queixa. Depois arranjou-me a melhor terapeuta e advogada que podia pagar. O que aconteceu com ele? Fez um acordo e foi condenado a uma contraordenação. Ficou em liberdade condicional. Mas a mãe fez questão de que todos soubessem o que ele tinha feito. Protegeu-me com unhas e dentes. Mesmo quando eu estava furiosa com ela por destruir a minha vida. Como eu dizia na altura. Os olhos de Emma estavam distantes, perdidos na memória. Ela disse-me algo que nunca esqueci. As mulheres têm de proteger-se umas às outras. Porque o mundo não o fará por nós. Somos a rede de segurança umas das outras. Isso soa mesmo a mãe, disse Sarah em voz baixa. Ela falava de ti constantemente nessa altura. Como desejava que eu te conhecesse. Apoiar-te. Dizia que irmãs deviam enfrentar estas coisas juntas. E agora estamos, disse Sarah. Apenas com 20 anos de atraso. Emma riu, limpando as lágrimas dos olhos. Mais vale tarde que nunca. Houve uma batida à porta e Rebecca Taylor entrou, parecendo cada centímetro a advogada poderosa que era. Apesar de ser claro que passará a noite em claro. Bom dia, senhoras. Como está o nosso pequeno guerreiro? Ela sorriu para William, que terminara de mamar e agora dormia tranquilamente. Perfeito, disse Sarah. Quais são as novidades? O sorriso de Rebecca tornou-se predador. Ah, tenho boas notícias. Os bens do Richard foram congelados enquanto decorre a investigação criminal. Os contabilistas forenses encontraram contas escondidas com milhões que ele não declarou. Estamos a falar de fraude financeira massiva. O que isso significa para o divórcio? Significa que vais receber tudo o que mereces, e mais ainda. Mas isso nem sequer é a melhor parte. Rebecca tirou o tablet. A confissão da Madison incluiu detalhes sobre as práticas comerciais do Richard. Aparentemente, ele usava a empresa para lavar dinheiro, para pessoas pouco recomendáveis. Os olhos de Sarah arregalaram-se. Branqueamento de capitais. O FBI já está envolvido. Richard Mitchell vai cair, e vai cair feio. Emma assobiou baixinho. Ele achava mesmo que era intocável. Homens como ele acham sempre isso, disse Rebecca. Até enfrentarem mulheres que se recusam a ser vítimas. A doutora Patricia Holbrook entrou então, com um pequeno urso de peluche. Espero não estar a interromper. Queria ver a minha paciente favorita. Estávamos a falar da queda iminente do Richard,
disse Emma com satisfação. A doutora Holbrook colocou o urso no berço de William. Como estás a processar tudo isto, Sarah? É muita mudança num curto espaço de tempo. Sarah pensou na pergunta. Sinto-me livre. Pela primeira vez em 3 anos. Sinto que posso respirar. Isso é errado. Devia sentir-me culpada? Por quê? Perguntou a doutora. Porque eu amei-o em tempos. Ou achava que amava. E agora? A vida dele está destruída. Ele destruiu a própria vida, disse Rebecca com firmeza. Tu apenas deixaste de deixar que ele destruísse a tua. Ela tem razão, concordou a doutora. O que estás a sentir é completamente normal. Estás a fazer o luto da relação que pensavas ter, enquanto celebras a liberdade do que ela realmente era. O juiz Patterson apareceu à porta, com um ramo de rosas cor-de-rosa. Desculpem, é má altura. Pai, disse Emma, levantando-se para o abraçar. Ainda era estranho para Sarah ouvi-la chamar-lhe isso. Ver a facilidade no afeto entre os dois. Como estão as minhas meninas hoje? Perguntou ele. Os olhos suaves ao pousarem em Sarah e William. Estamos bem, respondeu Sarah. Ainda habituar-se a ter uma figura paterna na vida. William está a comer bem e a dormir melhor. Posso? Perguntou ele, gesticulando para o bebê. Sarah acenou e ele pegou cuidadosamente no neto, segurando-o com facilidade experiente. Já fizeste isto antes, observou Sarah. A Emma tinha cólicas terríveis em bebê, disse ele. Depois corrigiu-se. Quer dizer, foi o que a tua mãe me disse quando nos reencontramos brevemente. Quando a Emma tinha cerca de 1 ano, tive oportunidade de assegurar algumas vezes. Antes de ela desaparecer novamente, completou Emma. Está tudo bem, pai. Todos fizemos o que achamos ser melhor na altura. Enquanto o juiz Patterson embalava William, o telemóvel da Rebecca vibrou. Ela olhou e arfou. O que foi agora? Perguntou Sarah, quase com medo de saber. O advogado da Madison acabou de me contactar. Ela quer fazer um acordo. Testemunho completo contra o Richard em troca de uma sentença reduzida. Que tipo de testemunho? Perguntou Emma. Tudo. Todos os crimes. Todos os casos. Todas as manipulações financeiras. Ela tem gravações. Sarah gravou o Richard durante anos, como seguro. A sala ficou em silêncio enquanto absorviam a informação. Ela planeava chantageá-lo, disse Sarah lentamente. Por isso é que era tão confiante. Exatamente. Mas não contou que ele a atirasse debaixo do autocarro, no momento em que se tornasse inconveniente. O juiz Patterson falou com cuidado. Não devo comentar um caso ativo, mas falando apenas como avô. Espero que a justiça seja plenamente feita. E será, prometeu Rebecca. Eu vou garantir isso. A doutora Holbrook consultou o relógio. Tenho de ir. Mas, Sarah, quero ver-te na próxima semana para uma sessão. Vais precisar de apoio para processar tudo isto. Depois de ela sair, Sarah olhou à volta do quarto, para o seu sistema de apoio reunido. A irmã, o pai, a advogada. 6 meses antes, sentia-se completamente sozinha. Agora tinha uma família. Uma verdadeira família, que escolheu ficar ao seu lado. Quero criar uma fundação, disse Sarah de repente. Todos se viraram para ela. Para mulheres como eu. Mulheres jovens presas em relações abusivas. Que acham que não têm opções. Quero usar o dinheiro que receber do Richard para ajudar outras a escaparem. Não podia saber, disse Sarah suavemente. Mas devia ter percebido. Tens os olhos dela. O queixo. E a forma como te mantiveste no tribunal. Foi exatamente como ela esteve naquele dia. Digna, apesar de tudo. Emma aproximou-se do pai. Pai, não te podes martirizar com esse ponto. Posso? Tive 2 filhas que não conhecia. A Ellen lutou sozinha. Enquanto eu fazia carreira, tornava-me bem-sucedido. Podia tê-la ajudado. Ela fez a escolha dela, disse Sarah, surpreendendo-se com a ausência de amargura na própria voz. A mãe tinha orgulho. Ela não ia querer ajuda de alguém de quem se afastou.
O juiz Patterson tirou um envelope gasto do bolso do casaco. Ela mandou-me esta carta 1 mês antes de morrer. Tenho-a comigo desde que a Emma me encontrou, mas nunca tive coragem de abrir. Ele entregou a Sarah. O nome dela estava escrito na frente, na caligrafia inconfundível da mãe. Com os dedos a tremer, Sarah abriu o envelope. Lá dentro, uma única folha, coberta com a caligrafia cuidada da mãe. Meu querido William, se estás a ler isto, então a Emma encontrou-te, como sempre soube que faria. Ela é como tu, determinada, brilhante, incapaz de deixar um mistério por resolver. Há algo mais que precisas de saber. Tens outra filha. A Sarah é tua, embora ela não saiba. O David Parker aceitou criá-la como sua em troca do meu silêncio sobre os seus casos. Pareceu a melhor solução na altura. Eu era jovem e tola, e pensei que estava a proteger todos. Mas estava errada. Roubei-te 2 filhas. Roubei-lhes um pai, e uma outra. É o meu maior arrependimento. A Sarah é especial, William. Ela tem o teu sentido de justiça, mas também uma doçura que a torna vulnerável perante quem a queira explorar. Se estás a ler isto, eu já me fui. E ela está sozinha. Por favor, se conseguires, protege-a. Ela vai precisar de proteção, mesmo sem saber pedir. Nunca deixei de te amar. Espero que um dia me possas perdoar. Para sempre tua. Ellen. A carta tremia nas mãos de Sarah. Ela sabia. Sabia que eles se encontrariam. O juiz Patterson chorava abertamente agora. Algo que Sarah suspeitava que ele raramente fazia. Ela tentou dizer-me tantas vezes. Houve chamadas em que começava a dizer algo. Depois parava. Agora percebo. Não podemos mudar o passado, disse Emma, a sua própria voz embargada de emoção. Mas estamos aqui agora. Todos nós. William escolheu aquele momento para acordar. O seu pequeno choro encheu o quarto. Sarah levantou-o do ovinho, abraçando-o com ternura. O teu neto precisa de ti, disse ao juiz Patterson. Ambos precisamos. Não importa como chegamos aqui. O que importa é que somos família agora. O juiz Patterson aproximou-se, a mão pairando, incerta, sobre a cabeça de William. Quero ser um bom avô, um bom pai. Mas, não sei como. Fui juiz durante tanto tempo. Esqueci-me de como ser apenas uma pessoa. Protegeu-me naquele tribunal, recordou-lhe Sarah. Mesmo antes de saber quem eu era. Isso é ser pai. E tem sido maravilhoso comigo, acrescentou Emma. Paciente. Gentil. A recuperar o tempo perdido sem forçar. Vocês estão a ser generosas demais, disse ele. Mas Sarah via o quanto aquelas palavras significavam para ele. Rebecca Taylor entrou sem bater, o rosto carregado. Temos um problema. Todos ficaram tensos. O Richard está em liberdade sob fiança. E tem dado entrevistas. Está a distorcer a história. A dizer que foi manipulado pela Madison. Que ele também é vítima. E há pessoas a acreditar. Sarah sentiu o familiar aperto de pânico no peito. Ele está a tentar controlar a narrativa. Não no meu turno, disse Rebecca com firmeza. Marquei uma entrevista para ti, apenas uma, com uma jornalista em quem confio. Vamos contar a tua história. A história completa. E depois deixamos o sistema legal fazer o seu trabalho. Não sei se estou pronta. Estás, interrompeu Emma. És a pessoa mais forte que conheço. Ela tem razão, disse o juiz Patterson. E não estarás sozinha. Estaremos todos lá contigo. Sarah olhou para William, que a observava com olhos desfocados. Por ele, ela conseguia fazer qualquer coisa. Quando? Amanhã à tarde, no apartamento da Emma. Território neutro. Ambiente confortável. A propósito, disse Emma, vão os dois para casa comigo. Tenho espaço de sobra e não deves ficar sozinha. Sarah começou a protestar, mas Emma cortou-lhe a palavra. A mãe assombrava-me se te deixasse ir para outro lugar. Além disso, o William precisa de conhecer a casa da tia. Vai ser a segunda casa dele. Enquanto se preparavam para sair, a detetive Michelle Roberts chegou. Senhora Mitchell,
Desculpe incomodar, mas tenho notícias. Boas ou más? Perguntou Sarah com cautela. Ambas. A Madison aceitou testemunhar. Deu-nos tudo, documentos, gravações, até vídeo. O Richard vai para a prisão durante muito tempo. E as más? Ele está a liquidar ativos rapidamente. A tentar esconder dinheiro no estrangeiro. Estamos a tentar parar, mas algum dano já foi feito. Os olhos de Rebecca brilharam. Quanto? Cerca de 10 milhões até agora. Mas não se preocupem. Estamos a seguir o rasto. E com as contas ocultas que encontramos. Ainda bastante para a Sra. Mitchell e o William. Não é sobre o dinheiro, disse Sarah calmamente. Nunca foi. É sobre justiça. E terás ambas, disse o juiz Patterson, com a autoridade do seu cargo. Talvez tenha de me declarar impedido no caso criminal, mas tenho colegas que garantirão que a justiça seja feita. Ao dirigirem-se para a garagem do parque, rodeados de segurança e família, Sarah sentiu uma estranha sensação de paz. O homem com quem se casara revelara-se um monstro, mas das cinzas dessa relação, ela ganhará muito mais. Obrigada, disse a Emma ao chegarem ao carro. Por quê? Por me encontrares. Por seres minha irmã. Por não desistires. Emma abraçou-a cuidadosamente. Atenta ao pequeno William entre elas. A família não desiste. A mãe ensinou-nos isso. O juiz Patterson carregava os sacos para a bagageira, parecendo mais um avô comum do que um magistrado distinto. A Ellen estaria tão orgulhosa, disse em voz baixa. Das duas. O apartamento da Emma era uma revelação. Espaçoso, moderno, mas acolhedor, com fotografias a cobrir todas as superfícies. Sarah descobriu que muitas eram dela. Imagens que Emma encontrara ou que a mãe enviará ao longo dos anos. Era como ver a própria vida através dos olhos de outra pessoa. Esta é da tua cerimônia de finalistas, disse Emma, apontando para uma foto. A mãe estava tão orgulhosa. Chorou horas depois. Sarah passou o dedo pela imagem. Ela parece tão jovem, tão esperançosa. Achei que não veio porque não se importava. O teu pai não a deixou. Ela viu-te do outro lado da rua. A entrevista seria dali a 2 horas. Rebecca preparara Sarah com possíveis perguntas. Mas nada podia realmente prepará-la para contar a sua história ao mundo. William estava a mamar quando a jornalista chegou. Uma mulher nos seus 40 anos chamada Patricia Shen, com olhos gentis e reputação por lidar com histórias sensíveis com cuidado. Obrigada por confiares em mim, disse Patricia, montando o gravador. Quero que saibas que tens controlo total. Se precisares parar a qualquer momento, paramos. Sarah acenou, ajustando William nos braços. Emma sentou-se ao lado dela. O juiz Patterson ficou de pé atrás do sofá. E Rebecca posicionou-se onde Sarah pudesse vê-la para apoio. Vamos começar pelo início, disse Patricia com suavidade. Como conheceste Richard Mitchell? Uma jovem e o bebê dela morreram por causa deles. E eu podia ter sido a próxima. Emma apertou-lhe a mão enquanto Patricia continuava. Como te sentes em relação ao Richard agora? Sarah pensou na pergunta. Tenho pena dele. É tão vazio por dentro que precisa destruir os outros para se sentir poderoso. Mas também quero que seja responsabilizado. Não só por mim, mas por todas as suas vítimas. E a Madison? É uma predadora que encontrou um parceiro disposto. Eles alimentaram os piores impulsos um do outro. Patricia virou-se para o juiz Patterson. Meritíssimo. Como se sente ao descobrir esta ligação familiar nestas circunstâncias? O juiz limpou a garganta. Tem sido humilhante. Passei a carreira a fazer justiça. Mas falhei em ver a injustiça que acontecia à minha própria filha. Fez-me repensar muita coisa. Irá presidir ao caso criminal? Não. Declarei-me impedido. Mas confio nos meus colegas para lidarem com ele apropriadamente. A entrevista continuou por mais 1 hora. Sarah falou da bofetada, do parto de emergência, de encontrar a irmã e o pai. No final, estava exausta, mas sentia-se mais leve. Última pergunta,
disse Patrícia. Que mensagem deixas para outras mulheres em situações semelhantes? Sara olhou diretamente para a câmara que tinham instalado. Tu não estás louca. Não é sensível demais. Não estás sozinha. A vergonha não é tua, é do teu agressor. E tu mereces muito mais. Há pessoas que te vão acreditar, apoiar-te e ajudar-te a sair. Por favor, pede ajuda. A tua vida está à espera, do outro lado do medo. Depois que Patrícia saiu, ficaram em silêncio por um momento. O telemóvel da Rebeca explodiu com notificações. O que foi? Perguntou Emma. Rebeca deslizava rapidamente pelo ecrã. A entrevista só vai para o ar amanhã. Mas alguém revelou o que aconteceu. O Richard está a ter um colapso nas redes sociais. Ela mostrou-lhes as publicações. Mensagens desordenadas, furiosas. Sobre perseguição. Sobre a Sara ser uma interesseira. Sobre a injustiça de tudo isto. Ele está a autodestruir-se, observou o juiz Patterson. Nenhum advogado recomendaria isto. O James Bradley desistiu dele esta manhã, disse Rebeca com satisfação. Ninguém quer estar associado a ele agora. William começou a chorar, e Sara levantou-se para o embalar pelo apartamento. Ao passar junto à janela, viu uma multidão a formar-se lá fora. Emma, olha! Emma juntou-se a ela. Lá embaixo, mulheres seguravam cartazes. Justiça para Sara. Protejam grávidas. Acreditem nas sobreviventes. Estão a apoiar-te, disse Emma, maravilhada. Estão a apoiar todas nós, corrigiu Sara. Todas as mulheres que passaram pelo que eu passei. Na manhã seguinte, a entrevista foi para o ar. Em poucas horas, já tinha sido vista por milhões. A resposta foi avassaladora. Milhares de mulheres a partilhar as suas próprias histórias. A oferecer apoio, a exigir justiça. Mas a verdadeira vitória chegou naquela tarde, quando a detetive Roberts telefonou. Apanhamo-lo, disse ela simplesmente. O Richard foi preso por conspiração para cometer homicídio, branqueamento de capitais e fraude. Sem fiança desta vez. Ele não vai sair. Sara sentou-se no sofá. William nos braços. Acabou. O caso criminal está só a começar, disse Emma. Mas sim, ele vai ficar preso durante muito, muito tempo. Quando viu Sara, tentou avançar para ela. Mas os agentes detiveram-no. Foste tu, gritou ele. Arruinaste tudo. Sara avançou, William seguro nos braços. Emma e o juiz Patterson a seu lado. Não, Richard. Foste tu. Cada escolha, cada crueldade, cada crime, tudo foi teu. Tu não és nada sem mim. Eras ninguém antes de mim. E serás ninguém depois. Sara sorriu então. Um sorriso genuíno, que parecia confundi-lo. Estás enganado. Eu era alguém antes de tentares destruir-me. E sou, definitivamente, alguém agora. Sou sobrevivente. Sou mãe. Sou irmã. Sou filha. Sou livre. Enquanto os agentes o arrastavam, ainda a gritar, Sara virou-se para a família. Vamos para casa. Lá fora, a multidão tinha crescido. Alguém começou a bater palmas. Depois outro. Até que o som se tornou ensurdecedor. Sara parou nos degraus do tribunal. Os mesmos onde a sua vida mudará dias antes. E levantou a mão em reconhecimento. Sara! 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 Gritava a multidão. Tornaste-te um símbolo, disse Emma ao ouvido. Então é melhor que esteja à altura disso, respondeu Sara. Rebeca apareceu ao lado delas. A papelada da fundação está pronta sempre que quiseres. E, Sara, a Madison quer encontrar-se contigo. O estômago de Sara afundou-se. Por quê? Diz que tem algo importante para te contar. Algo sobre a tua mãe. A reunião com Madison foi marcada para a semana seguinte, na prisão do condado. Sara hesitou sobre se devia ir, mas a menção da sua mãe decidiu tudo. Emma insistiu em acompanhá-la. E Rebeca tratou da segurança. Madison parecia diferente com o fato macaco laranja. Menor, de certo modo. Sem as roupas de marca e a maquilhagem cuidada.
Os olhos, porém, mantinham-se calculistas. Obrigada por vires, disse Madison. A voz sem o veneno habitual. Tem 5 minutos, respondeu Sarah friamente. Madison riu. Amargurada. Ainda tão correta. Era isso que o Richard gostava em ti no início, sabias? A esposa perfeita, que nunca o desafiaria. 4 minutos e 40 segundos. Está bem. A tua mãe veio ter comigo há 2 anos. A respiração de Sarah falhou. Isso é impossível. Já estava doente, embora o escondesse bem. Sabia sobre mim e o Richard. Contratou um detetive privado. Emma inclinou-se. Por que é que foi ter contigo? Para me avisar. Consegues acreditar? Queria avisar-me sobre o Richard. Disse que tinha visto que ele fez a segunda esposa. Suspeitava do que nós tínhamos feito. E não queria que outra mulher morresse. As mãos de Sarah tremiam. A minha mãe tentou salvar-te. Ri-me na cara dela. Disse-lhe que era uma velha patética, cuja filha tinha trocado por melhor. Mas ela disse algo que nunca esqueci. Mulheres como tu pensam que são predadoras. Mas são apenas mais uma vítima à espera de acontecer. Ele vai virar-se contra ti também. E tinha razão, disse Emma. O rosto de Madison retorceu-se. Ela deixou-me o seu cartão. Disse para ligar se alguma vez precisasse de ajuda. Deitei-o fora. Mas quando Richard me abandonou naquele tribunal, lembrei-me das palavras dela. Por que estás a contar-me isto? Perguntou Sarah. Porque quero que saibas. Que a tua mãe viu tudo. Sabia o que o Richard era. Sabia o que eu era. E ainda assim tentou proteger toda a gente. Até a mim. Isso exige um tipo de força que não compreendo. Madison tirou uma pequena chave do bolso. Deu-me isto. Disse que, se algo lhe acontecesse, deveria entregar-te. Guardei-a. Não me perguntes por quê. O guarda permitiu que Rebecca pegasse na chave. E a passasse a Sarah. Era de latão. Pequena. Com um número gravado. Caixa de segurança, disse Rebecca. Parece ser do First National Bank. Sarah olhou para a chave. Depois para Madison. É algum tipo de jogo? Não é jogo nenhum. A tua mãe foi a única pessoa que alguma vez me olhou. E viu um ser humano. Em vez de uma ameaça ou uma ferramenta. Devo-lhe isso. Ao saírem da prisão, Sarah segurava a chave com força. Temos de ir ao banco. Agora. O First National Bank era uma instituição antiga. No centro da cidade. Mármore e mogno por todo lado. O gerente reconheceu o juiz Patterson. E acelerou o processo de acesso à caixa de segurança. Na sala privada de visualização. Sarah abriu a caixa com mãos trêmulas. Lá dentro havia documentos, fotografias. E uma carta endereçada a ela. Minha queridíssima Sarah. Se estás a ler isto, é porque já parti. E, de alguma forma, encontraste a Madison. Rezo para que ela te tenha dado esta chave como pedi. Embora saiba que é pouco provável. Tenho observado Richard há 2 anos. Contratei investigadores. Recolhi provas. Documentei tudo. Sei quem ele é. Sei do que é capaz. Queria proteger-te. Mas sabia que não me acreditarias. Estavas demasiado apaixonada. Demasiado confiante. Fiz o que pude, nas sombras. As provas nesta caixa devem ajudar-te. Se alguma vez precisares de o divorciar, ou apresentar queixa. Há gravações, fotografias, documentos financeiros que mostram o branqueamento de dinheiro, e testemunhos de mulheres que ele feriu antes de ti. Também incluí outra coisa. A documentação sobre a tua verdadeira filiação. William Patterson é o teu pai biológico. Incluí o teste de ADN que fiz quando eras bebê. Desculpa por te ter escondido isto. Era jovem e assustada. E pensei que estava a proteger todos. Tudo o que fiz por amor. És a luz da minha vida. O meu maior feito. Sê forte, minha querida. Tens mais aliados do que imaginas. Todo o meu amor. Mamãe. Sarah afundou-se numa cadeira, atordoada. Emma agarrou os documentos. Lendo-os rapidamente. Meu Deus, Sarah, isto é...
É tudo. Fotos do Richard com criminosos conhecidos. Gravações dele a falar sobre branqueamento de capitais. Provas sobre a morte da segunda esposa. A tua mãe construiu um processo inteiro. O juiz Patterson examinava os resultados do ADN. Ela fez isto há 28 anos. Sempre soube. E guardou a prova. Rebecca já estava ao telefone. Tenho de entregar isto a detetive Roberts. Isto é um tesouro de provas. Mas Sarah lia outra carta, mais curta, endereçada a Emma. Sei que vais encontrar a Sarah eventualmente. És demasiado teimosa para não o fazeres. Por favor, protege-a. Ela não tem a tua força, nem a tua experiência em lutar. Sê a irmã que não te deixei ser. Com amor. Ellen. Emma chorava agora. A segurar a carta. Ela sabia que eu viria por ti. Ela orquestrou tudo isto, disse Sarah, maravilhada. Mesmo depois de morta. Ela estava a proteger-nos. Houve uma batida na porta. O gerente do banco entrou, preocupado. Juiz Patterson. Está aqui um senhor Mitchell. A exigir acesso a esta caixa. Diz que é marido. Ex-marido, corrigiu Sarah com firmeza. E ele não tem qualquer direito legal a esta caixa. Chamo a segurança. Não. Eu trato disso, disse o juiz Patterson, saindo. Ouviram a sua voz, firme e fria. Senhor Mitchell. Está a violar a ordem de restrição. Ao estar a menos de 150 metros da Sarah. Tem 30 segundos para sair. Antes que o mande prender. A resposta de Richard foi inaudível. Mas ouviram passos a afastar-se apressadamente. O juiz Patterson voltou. Já foi. Mas agora sabe que temos algo. Que se preocupe, disse Sarah, com uma nova firmeza na voz. Essa noite, reuniram-se no apartamento de Emma. Para reverem tudo. As provas eram esmagadoras. Richard provavelmente passaria o resto da vida na prisão. Mas foram os itens pessoais que mais afetaram Sarah. Fotos da mãe a observá-la de longe. Nas cerimônias, nos recitais, no casamento. Sempre presente. Sempre a protegê-la. Mesmo sem Sarah saber. Ela era o meu anjo da guarda, sussurrou Sarah. William começou a chorar. E Sarah pegou nele do berço. Ao segurá-lo, sentiu a presença da mãe. De alguma forma, aprovadora. Orgulhosa. Devíamos usar isto para a fundação, disse de repente. Alguns destes documentos detalham os bens ocultos do Richard. Assim que forem apreendidos. Esse dinheiro podia ajudar tantas mulheres. A Fundação Ellen Parker, sugeriu Emma. Para mulheres a fugir de abuso narcisista. Perfeito, concordou o juiz Patterson. O legado de proteção da tua mãe a continuar. Enquanto planeavam e discutiam, Sarah sentiu uma mudança dentro de si. Já não era apenas uma sobrevivente. Estava a tornar-se numa guerreira. Como a mãe. Como Emma. A dor transformava-se em propósito. Sarah falou com clareza, detalhando a progressão desde o encantamento amoroso até ao isolamento e, por fim, ao abuso. Falou sobre o controle financeiro, a manipulação emocional, as críticas constantes que corroeram a sua autoestima. Ele dizia-me que eu tinha sorte por ele me ter escolhido, disse. Que mais ninguém iria querer alguém tão patética como eu. Dizia-o tantas vezes que comecei a acreditar. Quando descobri o caso. 6 meses antes da audiência de divórcio. Encontrei mensagens entre ele e Madison Cole, também conhecida como Madison Williams. Como a afetou essa descoberta? Fiquei devastada, mas também aliviada. Deu-me uma razão para sair que os outros entenderiam. Sair por causa de abuso emocional parecia mais difícil de justificar, até para mim mesma. Morrison apresentou as provas, fotos, gravações, documentos financeiros. Cada peça pintava um retrato de Richard como um criminoso calculista que usava sua riqueza e charme para destruir vidas. Senhora Mitchell, estava consciente do que aconteceu à segunda esposa do réu? Só quando a Madison confessou. Mas, olhando para trás, havia sinais. O Richard às vezes dizia coisas como não queres acabar como a Caroline. Pensei que queria dizer divorciada.
Agora sei que queria dizer morta. O advogado de Richard, Paul Stevens, levantou-se para o contra-interrogatório. Era jovem, ambicioso, claramente a tentar fazer nome. Senhora Mitchell, não é verdade que casou com meu cliente pelo dinheiro? Não. Casei com ele porque achei que me amava. Mas gostava do estilo de vida que a riqueza dele proporcionava. Gostava de partilhar uma vida com alguém que pensava ser o meu parceiro. O dinheiro nunca foi o que importava. No entanto, aqui está, a pedir um acordo de divórcio significativo. A voz de Sarah ganhou força. Estou a pedir o que é justo, depois de anos de trabalho não remunerado como esposa, anfitriã e apoio emocional. E, mais importante, estou a pedir apoio para o nosso filho, que merece ser sustentado pelo pai. Um filho cuja paternidade o meu cliente questiona. Sarah sentiu Emma enrijecer na galeria, mas manteve-se calma. O Richard sabe que o William é seu filho. O teste de ADN confirmou-o. A negação dele é apenas mais uma tentativa de evitar responsabilidades. Stevens tentou vários ângulos, mas Sarah tinha sido bem preparada. Respondeu a cada pergunta com honestidade, mas com cuidado, sem nunca perder a compostura. Finalmente, Morrison levantou-se para redirecionar. Senhora Mitchell, que impacto teve esta experiência na sua vida? Sarah pensou cuidadosamente. Destruiu quem eu era, mas permitiu-me tornar-me quem devia ser. Encontrei família que não sabia que existia. Descobri força que não sabia que tinha. E aprendi que mulheres a apoiar mulheres podem superar até os abusadores mais poderosos. Ao sair do banco das testemunhas, passou por Madison a ser trazida para depor. Os seus olhares cruzaram-se, e Madison assentiu ligeiramente. Um reconhecimento, predador a reconhecer a presa que se tornou guerreira. O testemunho de Madison foi devastador. Detalhou cada crime, cada plano, cada encobrimento. Reproduziu gravações de Richard a falar sobre o assassinato da sua segunda esposa, as suas operações de branqueamento de capitais, os seus planos para destruir Sarah se ela não aceitasse o divórcio. Ele dizia que mulheres grávidas eram fáceis de eliminar, disse Madison, a voz fria. Um empurrão pelas escadas abaixo e o problema resolve-se. A galeria ofegou. Vários jurados pareciam enjoados. Durante um intervalo, Sarah estava no corredor com a família. William resmungava e ela amamentava-o discretamente, enquanto Emma a protegia dos olhares curiosos. Está quase no fim, disse o juiz Patterson. Ele está acabado. A detetive Roberts aproximou-se. Sarah, estiveste incrível lá dentro. A tua mãe estaria orgulhosa. Ela é a verdadeira heroína, respondeu Sarah. As provas dela é que o estão a condenar. Não, discordou Roberts. Tu é que és a heroína. Sobreviveste. Erguiste-te. E estás a ajudar outras mulheres a fazer o mesmo. A Fundação Ellen Parker já tinha ajudado dezenas de mulheres. Em apenas 2 meses. Emma coordenava os serviços legais. Sarah oferecia apoio entre pares. E o juiz Patterson recrutara outros profissionais jurídicos para se voluntariarem. Quando o tribunal retomou, Richard subiu ao banco das testemunhas contra o conselho do seu advogado. O seu depoimento foi um caos de acusações, negações e, eventualmente, confissões furiosas. Sim, tive casos. Sim, escondi dinheiro. Mas a morte da Caroline foi um acidente. A Madison interpretou mal o que quis dizer. O que quis dizer, Sr. Mitchell? Perguntou Morrison suavemente. Só queria que ela desaparecesse. Só queria que ela desaparecesse. Não queria que ninguém morresse. Mas alguém morreu. A sua esposa grávida e o bebê por nascer. O rosto de Richard contorceu-se. Isso não era suposto acontecer. A Madison foi longe demais. Então admite conspiração? Stevens protestou freneticamente, mas o dano estava feito. Richard tinha se implicado completamente. O júri deliberou apenas durante 3 horas. Sarah esperou numa pequena sala com a família. William a dormir pacificamente no seu ovinho, alheio aos eventos monumentais a desenrolar-se. Seja qual for o resultado, disse Emma. Já venceste.
Estás livre. Tens o William. E tens-nos a nós. E a fundação está a ajudar tantas mulheres, acrescentou Rebecca. A tua história inspirou um movimento. Quando o oficial o chamou de volta, o coração de Sarah batia descompassadamente. Segurou com força a mão de Emma, enquanto o porta-voz do júri se levantava. No ponto de conspiração para cometer homicídio em primeiro grau, consideramos o réu culpado. No ponto de homicídio em segundo grau, consideramos o réu culpado. No ponto de branqueamento de capitais, consideramos o réu culpado. A lista continuava. Culpado em todas as acusações. Richard passaria o resto da sua vida na prisão. Richard virou-se para fitar Sarah, enquanto os oficiais se preparavam para o levar. Arruinaste tudo, cuspiu. Sarah levantou-se, segurando William. Não, Richard. Recuperei tudo. A minha vida. A minha dignidade. A minha família. Tu é que perdeste tudo, e fizeste-o a ti mesmo. Enquanto era levado algemado, Sarah sentiu um peso a ser-lhe retirado dos ombros. Estava verdadeiramente terminado. Fora do tribunal, centenas de apoiantes tinham se reunido. Aplaudiram quando Sarah apareceu. Muitos a segurar cartazes com mensagens de apoio e solidariedade. Patricia Shen estava lá com a sua equipa de filmagem. Sarah, como se sente? Livre, disse simplesmente. E grata. Grata pela minha irmã, que me encontrou. Pelo meu pai, que me protegeu sem sequer saber quem eu era. E pela minha mãe, que me protegeu mesmo depois da morte. O que vem a seguir? Criar o meu filho para ser um homem bom. Fazer crescer a fundação. Ajudar outras mulheres a encontrarem a sua liberdade. Alguma palavra para mulheres em situações semelhantes? Sarah olhou diretamente para a câmara. Vocês são mais fortes do que pensam. O vosso agressor quer que acreditem que são fracas. Que precisam dele. Mas é mentira. Eles é que precisam de vocês, da vossa energia, da vossa luz, da vossa força. Reclamem-na. Afastem-se. Fujam, se for preciso. Há uma comunidade inteira pronta para vos amparar. Nessa noite, reuniram-se na casa do juiz Patterson. Uma bela moradia colonial que ele raramente usava, preferindo o apartamento na cidade. Mas agora estava a encher-se de família. Emma tinha levado algumas coisas, planeando visitas regulares. Sarah e William tinham o seu próprio quarto, sempre que quisessem ficar. Nunca pensei ter isto, disse o juiz Patterson, olhando William a dormir nos seus braços. Uma família. Netos. A Ellen deu-me este presente, mesmo sem eu o merecer. Ela perdoou-te, disse Sarah suavemente. Queria que estivéssemos todos juntos. Emma ergueu o copo de vinho. Ah, Ellen Parker. A mulher mais forte que nunca conhecemos totalmente. A mãe, concordou Sarah, erguendo seu copo de água. A mãe dos meus filhos, acrescentou o juiz Patterson, com a voz carregada de emoção. Ao brindarem, William abriu os olhos e fez um som alegre, como se estivesse a concordar com o momento. Mais tarde, Sarah estava na varanda, a olhar para as estrelas. Emma juntou-se a ela, passando-lhe o braço pelos ombros. Alguma vez pensas no que teria acontecido se a mãe tivesse vivido? Perguntou Emma. Todos os dias. Mas acho que ela sabia que o tempo era limitado. Foi por isso que pôs tudo em movimento. As provas, a chave com a Madison. Até garantir que tu me encontrarias. Era como se estivesse a jogar xadrez, enquanto todos os outros jogavam as damas. Sarah riu-se. Uma risada verdadeira, genuína, que há muito não surgia. O Richard nunca teve hipótese contra ela. Ou contra ti. Sabes que és incrível, não sabes? A forma como lidaste com tudo, a fundação, criar o William sozinha. Não estou sozinha, interrompeu Sarah. Tenho-te a ti. Tenho o pai. Tenho a Rebecca e a doutora Holbrook. E todas as mulheres que me contactaram para apoiar. A Irmandade, disse Emma com um sorriso. A Irmandade, concordou Sarah. William começou a chorar lá dentro. E Sarah foi atendê-lo, enquanto o amamentava na cadeira de balanço, que o pai tinha comprado.
Pensou na jornada que a levará até ali. A dor tinha sido insuportável por vezes. Mas forjou-a numa mulher inquebrável. O telemóvel vibrou com uma mensagem de uma mulher no Texas. A tua história salvou a minha vida. Saí hoje. Sarah sorriu através das lágrimas. Esse era agora o seu propósito. Não apenas sobreviver, mas ajudar outras a sobreviverem também. 6 meses após o julgamento, a Fundação Ellen Parker organizou a sua primeira grande gala de angariação de fundos. O salão do Grand Harbor Hotel foi transformado num espaço elegante, cheio de apoiantes, sobreviventes e defensores. Sarah estava à entrada a cumprimentar os convidados. William ao colo, num pequeno smoking. Estás deslumbrante, disse Emma, aproximando-se num deslumbrante vestido borgonha. Tu também, respondeu Sarah. O pai já chegou. Está lá dentro, a encantar doadores. Pelos vistos, juízes têm excelentes capacidades para angariar fundos. A fundação tinha crescido exponencialmente. Já tinha uma equipa de 23 pessoas, casas de abrigo, e tinham ajudado mais de 200 mulheres a escapar de relações abusivas. A atenção mediática do julgamento trouxera doações. Mas, mais importante, trouxera consciência. A Rebecca aproximou-se com uma mulher alta num elegante fato. Sarah, esta é a doutora Amanda Foster. Ela dirige uma fundação semelhante na Califórnia e quer discutir uma parceria. Enquanto Sarah conversava com a doutora Foster, notou uma figura familiar do outro lado da sala. A detetive Michelle Roberts, agora reformada da polícia, tinha se juntado à fundação como chefe de segurança. Algum problema? Perguntou Sarah discretamente, durante uma pausa nas conversas. Ao concluir o discurso, o público levantou-se em aplauso. William soltou-se do juiz Patterson e correu para o palco, abraçando as pernas de Sarah. Ela pegou nele, e ele sussurrou-lhe algo ao ouvido. O que é que ele disse? Gritou alguém. Sarah riu. Quer saber se podemos comer gelado depois disto? A audiência explodiu em gargalhadas. Isto era a vida depois do trauma. Momentos normais. Pedidos tolos. O belo cotidiano pelo qual ela tanto tinha lutado. Mais tarde, na recepção, Sarah conversava com apoiantes e sobreviventes. Uma jovem aproximou-se, hesitante. Senhora Mitchell. Sou a Claire. Deixei o meu marido na semana passada. A sua história salvou-me. Sarah pegou-lhe nas mãos. Foste tu que te salvaste. Eu só te mostrei que era possível. A fundação está a ajudar-me com tudo. Não sei como agradecer. Vive bem. Esse é o melhor agradecimento. Vive bem, e ajuda outra mulher quando estiveres pronta. Quando Claire se afastou, já mais firme, Sarah sentiu aquela familiar sensação de propósito. Este era agora o trabalho da sua vida. Não só sobreviver, mas ajudar outras a florescer. Emma apareceu com champanhe. O advogado da Madison contactou a fundação. As sobrancelhas de Sarah ergueram-se. Oh! Ela quer doar todo o fundo fiduciário à fundação. Diz que é dinheiro manchado de sangue. E que nós podemos fazer bem com ele. Sarah ponderou. Madison tinha sido libertada para uma casa de reintegração, depois do tratamento psiquiátrico. Uma sombra quebrada da mulher que fora. Aceita, decidiu Sarah. Esse dinheiro pode ajudar muitas mulheres. Talvez seja a forma dela tentar redimir-se. Perdoaste-a mesmo? Libertei-a. Perdoar é diferente. Mas agarrar-me à raiva só me magoa a mim, não a ela. O juiz Patterson juntou-se a elas, com William aos ombros. O presidente da Câmara quer dar-te a chave da cidade. Sarah riu. Não preciso de chaves. Preciso de financiamento para mais 3 casas-abrigo. Já está tratado, disse uma voz familiar. Rebecca aproximou-se com um cheque na mão. Dador anônimo. 20 milhões. A mandíbula de Sarah caiu. Quem? Querem permanecer anônimos. Mas disseram que a tua mãe os ajudou há muitos anos. Estão a retribuir. Lágrimas saltaram aos olhos de Sarah. Mesmo agora, a bondade de Ellen Parker continuava a voltar, multiplicada. No fim da noite, Sarah estava à porta do local, com a família.
William dormia nos braços do juiz Patterson, exausto do dia emocionante. Olha, disse Emma, apontando para o edifício do outro lado da rua. Um enorme outdoor fora colocado. Fundação Ellen Parker. Quebrar o silêncio, construir o futuro. Por baixo, uma foto de Ellen, jovem e sorridente, a segurar a bebé Sarah. Quando fizeste isto? Perguntou Sarah ao pai. Hoje. Quis surpreender-te. A tua mãe merece ser lembrada. Sarah encarou o rosto da mãe, maior que a vida, a olhar sobre a cidade onde salvou tantas vidas em silêncio. Conseguimos, mãe. Sussurrou. Uma mão entrelaçou-se na sua, Emma. Outra pousou-lhe no ombro. O pai. William remexeu-se, mas não acordou. Seguro nos braços do avô. Esta era sua família. Quebrada e reconstruída. Encontrada e escolhida. Mais forte por ter sido testada. O milionário ex-marido que tentou destruí-la. Desaparecido. O abuso narcisista que quase a quebrou. Agora uma memória distante. A independência financeira pela qual lutou. Conquistada. Mas, acima de tudo, encontrou seu propósito, a sua voz, o seu poder. Transformou-se de vítima em sobrevivente, em guerreira, em curadora. Enquanto caminhavam até aos carros, Sarah sentiu a presença da mãe uma última vez. Uma brisa quente numa noite calma. Um sussurro de aprovação. Uma bênção para o caminho. A Fundação Ellen Parker continuaria a crescer. Mais mulheres seriam salvas. William cresceria a saber que força significa proteger, não controlar. O ciclo de abuso que ceifou tantas vidas seria quebrado, uma sobrevivente de cada vez. Sarah Mitchell tinha sido esbofeteada num tribunal, enquanto grávida. E isso mudou tudo. Mas não da forma que os agressores esperavam. Em vez de a quebrar, revelou o seu núcleo inquebrável. Em vez de a silenciar, deu-lhe uma voz que ecoou pelo mundo inteiro. Enquanto conduzia para casa, William a dormir no banco de trás. Sarah pensava na mulher que foi um dia, assustada, isolada, convencida de que não valia nada. Se pudesse dizer-lhe uma coisa, seria: és mais forte do que imaginas. E a tua história não está a acabar. Está apenas a começar. As luzes da cidade passavam, borradas. Cada uma podia representar uma mulher que precisava de ajuda, que a encontraria, porque Sarah recusou ficar em silêncio. A sua mãe tinha plantado sementes em segredo. Sarah cuidava de um jardim à luz do sol. E, algures, num pequeno apartamento, ou numa grande casa, numa cidade ou subúrbio. Uma mulher lia a história de Sarah e pensava: se ela conseguiu, então eu também consigo. Essa era a verdadeira vitória. Não o dinheiro do divórcio. Não a justiça de ver Richard preso. Nem sequer a cura pessoal. Embora tudo isso importasse. A verdadeira vitória era o efeito dominó. As incontáveis vidas transformadas. Porque uma mulher se levantou e disse: chega! Sarah estacionou na garagem. O telemóvel já vibrava com mensagens. Mulheres a pedir ajuda. Jornalistas a pedir declarações. Parceiros a oferecer apoio. O amanhã seria agitado. Haveria mais batalhas a travar. Mais mulheres a salvar. Mais sistemas a transformar. Mas essa noite, ela ia deitar William. Ligar a Emma para desejar boa noite. Enviar um emoji de coração ao pai, que o faria sorrir. Ia ficar na varanda e olhar as estrelas. Sabendo que a mãe estava orgulhosa. Ia adormecer numa cama que comprou. Num lar que conquistou. Livre do medo. Cheia de propósito. Ela era Sarah Mitchell. Sobrevivente. Ativista. Mãe. Filha. Irmã. Foi quebrada. E reconstruiu-se. Foi silenciada. E encontrou a sua voz. Esteve sozinha. E construiu uma família. E isto não era o fim da sua história. Era apenas o começo.